Certo, pessoal? Vamos fazer esse exercício então aqui no Excel. Tá? Deixa eu apagar aqui que a gente tinha começado a fazer. Então, só para lembrar, tá? A ideia seria achar a raiz dessa equação, tá? Isolando, vamos lá de duas formas diferentes. Tá? E depois no livro, se vocês quiserem tentar fazer os outros dois exemplos, tá? Isolando na forma de 6 sobre x menos 1, outro, se não me engano, é 6 sobre x mais 1, tentem fazer também, que é o mesmo processo. Tá? Então, vamos colocar numa coluna de erro relativo. Tá? Aqui eu vou considerar o erro relativo, que é mais prático do que erro absoluto. Né? E eu vou botar no denominador a minha divisão em relação a esse cara aqui, porque esse primeiro x aqui eu vou chutar como zero. Para evitar a divisão por zero, eu vou calcular o erro relativo como o f de x menos o x dividido pelo f de x. Tá? Alguns trabalham com erro quadrático, tá? Faz esse menos esse ao quadrado. Alguns trabalham com uma tolerância mais uma porcentagem de erro absoluto. Tem várias formas de trabalhar com erro. O erro relativo, acho que ele é mais prático, ele coloca numa mesma faixa diferentes grandezas. Tá? Então, uma dessas formas aqui vai convergir, a outra não, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar um chute inicial. Tá? Vou botar zero aqui. E quem vai ser o meu f de x? Tá? O meu f de x vai ser 6 menos x ao quadrado. Lembrando que eu falei lá no vídeo anterior. Esse x aqui, eu vou calcular um valor que vai entrar como f de x, que vai entrar de novo aqui no x, acompanhando aqui a setinha preta. Então, ó, isso aqui vai ser igual, né? Sempre eu tenho que digitar o igual quando eu vou escrever uma fórmula em planilha. 6 menos... Como elas não sabem o que é x, eu tenho que dizer que célula que elas estão localizadas. No meu caso aqui, o meu x igual a zero está em B10. Então, B10 ao quadrado. Então, 6. E o erro relativo, eu vou escrever de uma forma errada para vocês não errarem. O pessoal comete muito a escrita de algumas fórmulas da seguinte forma. O pessoal põe lá igual a 100 vezes... Tá? Eu vou colocar aqui ABS, porque essa função retorna o valor absoluto, tá? Porque não vai me interessar aqui se o erro é para mais ou para menos. Eu vou querer calcular o valor sem sinal do erro. Tá? Então, ABS, eu vou fazer assim, meu x de k, ou x de k mais 1, tanto faz, um menos o outro. O C10 menos o B10. Então, C10 menos o B10 dividido por C10, tá? Para não fazer divisão por zero. Isso aqui está errado. Por quê? Por que está errado? Porque eu não fechei o parênteses no numerador. Eu estou dividindo esse cara aqui pelo denominador. Eu tenho que botar parênteses, só que nem está aqui na minha escrita no equation. Se eu não colocar o denominador, vai parecer que eu estou fazendo x de k mais 1 separado menos xk sobre xk, menos 1. Então, ó, o pessoal erra muito, assim, não é muito pouco, erra muito, muito. Essa questão do parênteses. Então, coloquem sempre os parênteses. Tá? Vejam que no Excel ele coloca em negrito, indicando o início e o fim do fechamento de parênteses para a gente não se perder. Tá? Então, agora sim, eu relativo 100%. O que eu recomendo que vocês façam agora? Bom, como esse valor aqui vai ser no meu novo x, vai ser o meu x2, meu x da iteração 2, que eu vou calcular abaixo do x1, a minha coluna B11, quem vai ser esse meu x? Ora, ele vai ser o valor do meu f de x antigo, então vai ser igual a esse cara aqui, C10, não é? E o f de x eu calculo da mesma forma, ele vai ser, no caso, 6, né, menos o B11. Mas não preciso escrever a fórmula de novo igual a 6 menos B11. Não, a fórmula já está pronta. Então basta eu pegar, ó, e arrastar, ou, para quem gosta mais, né, venho aqui no canto inferior direito, onde tem tá vendo esse quadradinho preto aqui, ó, dei um duplo clique com o botão esquerdo do mouse, para quem é destro, ó, pum, ele vai arrastar a fórmula, né, e mudando aqui a referência para os Bs correspondentes, ó, até o B19. E aqui é a mesma coisa, eu vou arrastar essa fórmula igual a C10, porque toda nova conta, né, por exemplo, o meu B12 vai ter que receber o valor de C11, o meu B13 vai ter que receber o valor de C12. Né? Então eu vou arrastar aí. E vou arrastar também a fórmula do erro, olha só. Arrastei a fórmula do erro. O que aconteceu nessa loucura, gente? Olha só. Olha só que interessante isso aqui. O Excel, os computadores eles têm um limite para trabalhar com mantissa e ponto flutuante e casos após a vírgula. Vê que o último valor que ele calculou que foi de menos 8 vezes 10 na 188. Aí deu pau. Quando aparece esse número aqui, que o troço deu pau. Para quem não está acostumado com notação decimal em softwares como MATLAB, Scilab, Excel, esse Ezinho maiúsculo com mais, isso aqui quer dizer 10 elevado a 94. 10
Menos 8 vezes 10 na 88. Vamos abrir os decimais aqui, nem consegue abrir. De tão grande que é o número. Né? O troço é tão grande. Ó. Menos 7,76 vezes 10 na 88. Não confundam esse E com o E do número de Euler. Tá? O E do número de Euler é o ESP. Tá? Não é E. Tá? Não confundam. Inclusive no Scilab, no MATLAB, tu pode botar D como dupla precisão. Né? D mais 188 quer dizer vezes 10, não 188, mas quer dizer que ele vai armazenar com dupla precisão no processador. Né? Se o processador é de 64 bits, ao invés de ele armazenar 64 casas após a vírgula, ele vai botar 128 casas após a vírgula. Tá? Mas só cuidem disso aí. Então vejam que aqui a gente está vendo que não está chegando para lugar nenhum esse negócio. O meu erro aumenta cada vez mais, se mantém em 100%, mais que 100%, né? O troço não resolve. E o x não fica nunca igual a f de x, né? Ou seja, aqui eu não tenho convergência. Isolamos dessa forma aqui. Beleza. Vamos agora tentar na outra forma de isolamento aqui, com raiz de 6 menos x. Né? Dá para pegar, vamos ver se a gente consegue copiar as fórmulas. Vamos ter que escrever de novo, vamos ver se ele vai fazer referência às células corretas. Né? O f de x então seria 6 menos i10 ao quadrado. Resolveu. E o meu erro, que seria o valor absoluto de meu J10, menos i10 para o J10. Ó, resolveu. A minha referência copiou, o meu copiar-colar, né, copiou a referência da fórmula para as mesmas células. Então não precisei nem digitar a fórmula. Então, ó, lembrando que esse próximo valor do x vai ser igual ao J10, né? Eu poderia ter copiado a fórmula também, né, anterior. Vou arrastar isso aqui e vou arrastar, já selecionar com Shift e vou arrastar os dois, ó. Ah, perdão, aqui eu me esqueci de mudar a fórmula, óbvio, né? Né? Eu copiei a fórmula, mas a fórmula não é mais a mesma, né? A gente está com raiz de 6 menos x, né? Então né, foi rateado do professor. Aqui, claro, eu tenho que mudar a fórmula para raiz, né? Senão vai dar problema. Vai dar o mesmo resultado que o anterior. Então, raiz, que é o símbolo de raiz quadrada, ou se vocês quiserem colocar parênteses na 0,5 ou 1,5, né? A mesma coisa, na 0,5, de 6 menos u e 10, né? Agora sim. Usando a mesma fórmula anterior. Aqui o Excel aceita vírgula, tá, gente? Diferente do Scilab, tá? Mas é possível configurá-lo para aceitar pontos também, é possível. Trabalhar separador decimal como ponto. Tá? Então agora sim, igual a J10, né? 2 cliques aqui, seleciono tudo isso aqui, 2 cliques aqui. Ah, agora deu. Né? Então eu gosto de botar sempre linhas de grade aqui nas minhas planilhas, para ficar um pouco mais visível. Olha só, gente. Olha o que aconteceu aqui, ó. Ó, aquilo que eu estava falando no vídeo. Comecei chutando zero, eu erro 100% no início, beleza. Aí o próximo valor, né, que é 2,449, entrou como novo valor de x aqui dentro, ó, que deu 1,88. Esse 1,88 entrou dentro de novo dessa raiz e deu 2,028, que entrou de novo dentro da raiz, que deu 1,99. E assim foi indo. Ó. Vê que ele está convergindo para 2, que é uma das raízes dessa equação. Ó, olhem o erro relativo aqui, 0,00043%. Então, realmente, isso aqui a gente pode considerar como uma solução convergida, certo? Essa aqui é a técnica do ponto fixo, ou iteração direta, ou, deixa eu botar uma outra cor mais clara aqui, como vocês preferirem chamar, tá? Então é bem tranquilo, assim. Tá? Vamos fazer o seguinte, Essa equação ela tem, são duas raízes, né? Básica, óbvio. É o 2 e o menos 3, se eu não me engano. Né? Menos 3 ao quadrado é 9, menos 3 é menos 3. Menos 3 é uma raiz também. Vamos chutar um valor próximo do menos 3. Aí. Vamos chutar o menos 1. Menos 1 cai para o 2. Vamos chutar aqui o menos 4. Está tudo caindo para o 2, ó, da maneira como a gente isolou. Isso é uma coisa que acontece às vezes no método da iteração direta. Às vezes, para o mesmo... Dependendo da forma de como tu isola, mesmo que tu mude o chute inicial, ele acaba caindo para o mesmo valor. Mesmo, às vezes ele não consegue encontrar outra raiz. Por isso que não é uma técnica tão boa também. Se eu botar aqui menos 3,5, vamos ver, cai por 2. Né? Botar 1, cai por 2. Botar 5, cai por 2. Tá? Então, às vezes ele não consegue achar outra raiz nesse método da iteração direta. Às vezes é um problema. Bom, mas enfim, tá? Vamos plotar esse negócio para a gente enxergar visualmente isso aqui. Então, eu vou colocar, primeiro no mesmo gráfico, eu vou fazer assim, no mesmo gráfico eu vou plotar
o valor da função, meu f de x, na medida que ele está calculando, que é o valor do lado direito aqui da expressão, né? E o valor da minha raiz que eu estou calculando em cada passo, que é o x. Tá? Então, gente, o Excel, ele sempre funciona, ele raciocina da esquerda para a direita. Ou seja, ele considera que tudo que está à esquerda é x, é o eixo x, e tudo que está à direita é y. Então, se eu selecionar tudo, ele vai considerar automaticamente que o meu essa minha primeira coluna aqui de iterações é o eixo x e tudo isso aqui vai ser eixo y. Claro, eu posso criar um gráfico vazio e selecionar manualmente quem é o meu eixo x e eixo y também. Tá? Posso fazer isso também, mas aqui como já está um do lado do outro, é mais prático. Tá? Um gráfico bom para a gente utilizar é o de dispersão, quando a gente tem dados experimentais, mas eu vou usar aqui o de linhas, tá? Dispersão com linhas suaves. Tá? Então eu vou ativar, eu já tenho legendas aqui, né? Eu vou ativar títulos nos eixos. Tá? Então meu eixo, posso botar um título no eixo x se eu quiser, aqui no eixo y, né? E no eixo x eu vou botar o número de iterações. E o título do eixo eu vou botar aqui o valor da função, mas na verdade eu tenho x e f de x. Então vejam, aquilo que eu tinha comentado. Se vocês quiserem, vocês podem salvar esse gráfico numa planilha à parte. Né? Vocês podem fazer assim, mover o gráfico como nova planilha, e aí ele fica como esse meu aqui, ó, que eu já tinha resolvido esse problema, ele fica assim. Ó, tá? Depois vamos comentar sobre mais dados no mesmo eixo. Tá? Nós vamos primeiro olhar esse gráfico aqui. Então vejam, ó, aqui a curva azul seria os valores de x, que é o valor à esquerda, o y igual a x, o valor à esquerda aqui, meu x de k mais 1, e o f de x, que é então o valor à direita da minha expressão isolada. Então aqui as duas chegam a um ponto aqui com poucas iterações que elas já se aproximam até a convergência. Tá? Só como curiosidade, vamos fazer o gráfico aí do erro relativo em função do número de iterações. Tá? Vou botar esse negócio para cá aqui. Vamos fazer assim, ó. Erro relativo, apertando a tecla Ctrl e selecionando a coluna com as iterações, eu posso fazer seleção alternada. Tá? Porque se eu só fizer assim, ele não consegue. Então eu tenho que apertar o Ctrl junto. Enquanto eu seleciono o meu eixo X. Vou inserir, o gráfico de linha está ali. Então ali está o meu gráfico de erro. Tá? Então vejam ali que ele começa do 100%. Está com esse bando de casas após a vírgula porque eu aumentei o número de casas, eu vou botar 2 casas só. Certo? Então está aqui o meu erro caindo. Mas vamos colocar isso aqui no mesmo gráfico, tá? Para não ficar 2 gráficos um em cima do outro. Tá? Vamos botar no mesmo gráfico isso aí. Então eu vou botar aqui como título, não é necessário muitas vezes, mas método da interação direta. Então, como é que eu faço para colocar mais uma série de dados no mesmo gráfico? A gurizada aí que está tentando se aventurar no Excel deve ter olhado isso na internet, nos meus vídeos lá que eu enviei para vocês por e-mail. Vou clicar aqui com o direito no gráfico, botão direito do mouse, selecionar dados. Aí eu vou botar aqui adicionar, porque eu quero uma nova série de dados. Esse nome da série eu posso deixar em branco ou posso clicar com um quadradinho e selecionar o nome dela, erro relativo. Valores em x, ó, quadradinho, número de iterações. Tá? Quais são os valores em y dessa série? É o meu erro. Aqui, ó. Certo? Ok. Ok. E ele coloca a legenda do erro relativo. Mas olha como o gráfico ficou feio, né? Pô, agora o erro relativo ficou com essa coisa cinza e ele alterou a escala do gráfico para até 100 e eu não estou conseguindo enxergar os meus valores de x e de fx. Quando isso acontecer, e é muito útil a gente faz isso, é plotar os valores usando eixos secundários. Então eu posso ter um segundo eixo secundário x, por exemplo, aqui em cima. Isso lá em operações unitárias eu uso bastante isso nos exercícios. Tá? E posso ter um segundo eixo secundário y. Nesse caso, vamos criar um segundo eixo secundário y, porque o eixo x é o mesmo que é o número de iterações para todas as nossas grandezas. Tá? Então eu vou fazer assim. Já não estou esquecido, espero não deixar o vídeo muito longo, mas isso depende muito também da versão do Excel. Essa minha versão aqui, que é 2013, você tem que atualizar ela. Ela é assim, ó. Eu clico aqui no maisinho, tá? Ou clico aqui na minha curva aqui de erro relativo, né, que é o meu dado que está, meu dado novo que eu adicionei.
selecionar dados ou formatar série de dados. Formatar série de dados. Tá? E aí tem essa primeira opção que aparece, essa aqui, ó, opções de série. Ó, plotar série no eixo principal ou no eixo secundário. Eu quero no eixo secundário. Vejam o que acontece quando eu clico no eixo secundário aqui. Ó. De novo, ó, cliquem com direito na curva que vocês querem. Pode ser do erro, pode ser as outras curvas. É a curva que vocês querem plotar como eixo secundário. E selecionam opções de série e eixo secundário. Olha o que acontece aqui. Ó. Essa curva cinza, que é do erro relativo, que vocês pediram para plotar no eixo secundário, vocês vão ler aqui no eixo secundário, que é o que está à direita. Aqui. Então, esse erro aqui, vocês vão ler aqui. Tanto que em artigos, quando a gente lê artigo científico, muitas vezes aparece isso. A pessoa coloca umas setinhas aqui no gráfico, dizendo, ó, esse cara aqui tu lê nesse lado e esse sujeito aqui tu lê nesse lado. Então, essa curva, as curvas azul e laranja de x e f de x, a gente lê no lado esquerdo, valores da função, e a curva do erro a gente vai ler no lado direito, valores do erro de 0 a 100%. Vejam que o gráfico ficou bem mais fácil de ler, não é? Então, uma dica que eu dou para vocês aí, eu botar em eixo secundário, que é um negócio bem legal, bem útil aí no Excel. Tem outras formas também de alterar isso aqui, por exemplo, no design, no formatar, no design. Né? Se vierem aqui na guia, design, tem aqui no adicionar elemento gráfico. Ó. Então, eixos, vocês podem ainda fazer isso aqui, ó, eixo horizontal secundário. Quando eu seleciono, vê que ele coloca um outro eixo X. Então, eventualmente, se vocês tivessem um outro eixo X que não fosse o número de iterações, fosse, sei lá, fosse, vou tirar aqui para não confundir. Se ele fosse, por exemplo, sei lá, outra grandeza, iterações ao quadrado, qualquer outra grandeza. Uma grandeza x que fosse diferente, vocês quisessem mostrar, vocês poderiam fazer daquela forma. Mostrar um segundo eixo x e selecionar quem vocês querem plotar nesse segundo eixo x. Certo? Então no próximo vídeo vamos fazer aí no Scilab, para a gente comparar a diferença aí das complexidades de raciocínio aí, tá? Entre o Excel e o Scilab, certo?